Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, muito obrigado por estar aqui conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Que a tua palavra caia na nossa mente como uma semente divina que vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Fala conosco porque precisamos das tuas direções, dos teus ensinamentos e queremos nos submeter à tua palavra. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. No livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu não sei se você já reparou, mas tem coisas que você está tentando há muito tempo num lugar e não dá certo. Você fica tentando com uma pessoa, fica tentando num lugar, fica tentando no emprego, mas as coisas parecem que não saem do lugar. E aí você muda uma coisa ou outra, ou é uma amizade, ou é uma geografia, é algo que você muda e de repente as coisas começam a acontecer. Isso não é por acaso, isso é bíblico. Deus, ele muda situações, muda pessoas na tua vida, muda geografias na tua vida, porque existem coisas que ficam escondidas em lugares que você ainda não acessou. Por isso, saiba que ainda esse ano Deus vai te apresentar as pessoas que vão somar no teu destino profético. Ainda esse ano Deus vai fazer você entrar em lugares que você não pisou. E às vezes o problema é que nós temos um coração duro. E a gente não entende simplesmente com Deus falando lindamente conosco. Às vezes é debaixo da pressão. Às vezes é numa perda. Às vezes é numa quebra. Hoje você talvez me escute falando na internet, goste, ache que te abençoa, mas você não sabe que eu só comecei a fazer isso porque eu quebrei. Porque eu fui na lona, porque eu entrei em depressão. Eu falei, Deus, o que aconteceu comigo? Eu sou crente desde criança. Deus falou, você é crente, mas não me serve do jeito que eu te esperei, do jeito que eu te formei para ser. Então, eu queria ter um testemunho bonito de falar assim, eu recebi uma palavra profética, aí eu comecei a pregar, seria lindo, mas não foi assim. Foi numa dor muito grande, foi numa quebra. Que eu achei que Deus tinha me abandonado, eu achei que Deus tinha me largado, mas foi ali que eu descobri o que eu teria que fazer na vida. E por causa disso, muitas pessoas são abençoadas. E por causa disso, muitas pessoas são atingidas. Quem aqui é aluno do Café com Destino? Levanta a mão. Opa, muita gente. Então, de alguma forma, Deus te move para que a sua vida prospere a vida de outros. De alguma forma, seja através de uma palavra profética, quando você vai numa conferência de destino, quando você vem num culto como esse, você pode receber uma palavra que muda tudo. Mas às vezes não vai ser com uma palavra, às vezes vai ser com uma situação difícil. Por isso que você precisa estar preparado, como o pastor Silas Filho falou no início sobre Jó, para independentemente da situação, você saber como reagir. Porque nós não podemos prever o que vai acontecer, mas nós podemos saber como vamos reagir a isso. Isso depende da tua fé. Isso depende do teu conhecimento de Bíblia, de palavra de Deus. E nós vamos ler agora um pouco da história de uma mulher chamada Ruth, para mim uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Porque essa mulher teve a sua sorte mudada por causa de uma pessoa e de uma geografia. Repete comigo, pessoas, geografias. A sorte de Ruth mudou por causa de uma pessoa e por causa de uma geografia. Deus apresentou a ela uma pessoa e depois mudou ela de lugar, a sorte dela virou. E virou para melhor. E a Bíblia diz que Ruth era uma moabita, morava então numa região chamada Moabe, que era como se fosse um outro país fora de Israel. E ela conhece um homem, se casa com ele. Esse homem morre. Então aqui nós entendemos que Deus vai começar a entrar na vida de Ruth, não por uma palavra profética, não por uma instrução da palavra, mas por uma perda. Quem aqui já perdeu algo ou alguém? E nessa perda, ao invés de destruí-la,
vai abrir uma porta de oportunidade. Porque a vida depende de como você a interpreta. Tem gente que está passando por um rápido desemprego e acha que está no fundo do poço e nem sabe onde Deus vai te colocar daqui a 1 ano. Tem gente que está passando uma crise no casamento e acha que é o fim, e nem sabe que isso vai ser o seu maior testemunho para que muitos casais não passem pelo que você está passando. Nós temos mania de declarar o nosso fim. Eu lembro de Sarai, quando diz: o Senhor me impediu de ter filhos. Sarai teve filho? Sim, Isaac. Mas na Bíblia está escrito que ela diz: o Senhor me impediu de ter filhos. A gente declara coisa que ainda não é a palavra final de Deus. E com Ruth foi através de uma situação difícil. Com Ruth foi através de uma dor. Ela perde seu marido. E sua sogra também perde seu marido. E a sua cunhada também perde seu marido. Todo mundo morreu. Então sua sogra faz uma reunião e fala: olha, vocês são jovens, vocês têm que recomeçar a vida, não dá tempo para eu ter outros filhos e esperar crescer para casar com vocês, então cada uma pode seguir a sua vida. Uma, chamada Orfa, dá um beijinho nela e fala: tá bom, foi muito bom o tempo que a gente conviveu, Deus te abençoe e tchau. Mas Ruth toma uma decisão diferente. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Vou repetir. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Porque qual era o destino de uma viúva naquela época? Abandono, fome, dificuldades. A viúva não tinha como se sustentar. E nós vamos ler a partir, por favor, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: disse Noemi a Ruth: eis que a tua cunhada já voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e aqui vai mudar tudo. O teu Deus é o meu Deus. Não me importa se a minha cunhada voltou para os deuses dela. Agora o meu Deus é o teu Deus. Versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todos já estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a... Vamos repetir juntos. Até que chegaram a Belém, a casa do pão. Uma tragédia vai se transformar numa grande vitória. Num exemplo bíblico que está sendo citado milênios depois, aqui na Penha, Rio de Janeiro. Como uma história dessa pode se eternizar? É porque quando Deus muda a sorte de alguém, quando Deus vira a vida de alguém para melhor, essa pessoa entra para a história porque todo mundo que está à volta reconhece que não foi a capacidade, não foi o merecimento, mas foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. As pessoas veem que foi Deus que colocou a mão na sua vida e ponto. As pessoas sentem que contigo é diferente porque Deus é contigo onde quer que você vá. Mas o segredo de Ruth foi que ela teve a ousadia de pensar. Repete comigo: pensar. Porque qual foi a primeira instrução de Noemi? Volta para a tua casa também. Se ela não pensasse, ela falou assim: é melhor obedecer aos mais velhos, vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus deuses e ponto final. Mas ela teve a ousadia de pensar. Pensar te faz questionar algumas coisas. E questionando esse direcionamento de Noemi, ela fala: não, já que eu não tenho em quem me apegar, para que eu vou te abandonar? Afinal de contas, é melhor andarem duas pessoas juntas do que uma sozinha. Por isso, Noemi, para onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar.
o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Aí elas juntas pegaram as trouxinhas, pegaram a malinha e foram para Israel, para uma cidade chamada Belém. Quando Ruth declara que o Deus de Noemi seria o Deus dela, ela precisava sair de Moabe para isso? Deus só está num lugar? Deus só está em um lugar? Deus está na Penha? Mas Deus também está na Barra? Deus está em São Paulo? Deus está em Moçambique? Deus está em qualquer lugar. Ou seja, ela não precisaria sair de Moabe por causa da espiritualidade, mas precisaria ir para outro lugar por causa da prosperidade. Eu vou entrar na palavra de hoje. Deus consegue agir na tua vida onde você estiver, mas tem lugares que Ele vai te levar, porque lá está a prosperidade que te espera. Tem pessoas que Ele vai te conectar para pegarem a tua mão e falar assim: não vamos ficar aqui não, nós vamos para ali. E quando você chegar ali, Deus vai te surpreender. Porque Noemi, uma conexão divina que Deus coloca na vida de Ruth, por causa da sábia decisão de Ruth de segui-la, apresenta Ruth para Boaz, o homem mais rico da região. Um homem que podia escolher qualquer outra, afinal de contas era o melhor partido de Belém. Mas só que Noemi dá uma instrução para Ruth, fala assim: ó, se veste dessa forma, usa esse perfume, e aqui na tradição de Israel, dorme nos pés dele quando ele for descansar. Dá todas as dicas, dá toda a instrução. Ruth segue a instrução. Boaz se apaixona por Ruth. Eles se casam. E a sorte dela vira. Deixa de ser viúva e volta a casar. Deixa de ser pobre e vira a primeira dama. A sorte dela vira, não só porque Deus entrou na vida dela, porque Deus já tinha entrado quando ela aceitou o Deus de Noemi lá em Moabe, mas quando ela vai para uma nova geografia, aí fica palpável as mudanças. Às vezes Deus quer que você simplesmente saia do sofá de casa e venha num culto como esse, mas você está cansadinho demais e fica no sofá e fala: eu vou ficar daqui mesmo hoje, sem saber que essa geografia poderia liberar um nível de prosperidade que você não imagina. Que talvez na geografia que você está evitando tem um Boaz esperando para te abençoar. Tem gente que é pior ainda, não aqui, graças a Deus, mas dizem que ali por Ramos acontece muito isso. Pessoas que não conseguem escutar a instrução de ninguém. O mais velho fala, ele não escuta, o pastor fala, ele não escuta, o pai fala, ele não escuta, não recebe instrução de ninguém. Por isso, nunca tem uma boa companhia para ir para um bom lugar. Afinal de contas, diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ter sido muito bem educado, uma má companhia é suficiente para destruir toda a educação do teu pai. Está na Bíblia. E eu comecei a entender, estudando a história de Ruth, que tem duas coisas que podem facilitar os meus próximos anos, ou seja, o meu destino. Destino não é nada místico, é para onde você está indo. Uma é com quem eu estou me conectando e escutando. E a segunda é com a geografia que eu estou me estabelecendo. Por exemplo, quando você vem para uma reunião como essa, você vem para uma geografia profética onde palavras acabam se tornando decretos na tua vida. Quando você vai numa conferência de Destino da Vida, você escuta pessoas que carregam um nível de bênção e prosperidade que você ainda não carrega, e no soltar de uma palavra, isso entra na sua vida. Você tem acesso a conhecimentos que você não tinha antes e a experiências que jamais teria. E a sorte de Ruth muda por causa de Deus e por causa de Boaz. Porque Deus sempre vai usar pessoas e lugares para blindar os teus próximos anos. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. 2025 será um ano que Deus vai usar pessoas estratégicas e vai te colocar em lugares para blindar o teu futuro. Você não está largado, você não está abandonada, você não está ao relento, você não vai ficar sem direção. Deus vai colocar pessoas e lugares para te dar um destino.
Pessoas e lugares que vão mostrar claramente que a bênção de Deus está sobre você. Uma coisa que mexe comigo é que o livro de Ruth só tem 4 capítulos e no último versículo do capítulo 4 vai revelar quem na verdade era Ruth. Ruth se casa com Boaz e eles têm um filho chamado Obed. E Obed tem um filho chamado Jessé. Meu Deus. E Jessé tem um filho chamado Davi, que virou o maior rei de Israel, fundador de Jerusalém. Aquela viúva estava sem destino em uma cidade. Deus teve que movê-la, não só para prosperá-la financeiramente como fez, mas para dar descendência a Davi e a Jesus. Para quem não entendeu, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te apresentar pessoas e as geografias que vão mudar a história da tua descendência inteira. Teus filhos e os filhos dos teus filhos serão afetados por essa bênção. Teus netos que nem nasceram e vão comer da bênção que cai sobre a tua vida hoje. Toda a descendência de Ruth foi afetada por uma decisão. Toda a história da Bíblia foi afetada só porque Ruth, em vez de ficar chorando a perda, se moveu para um lugar onde a prosperidade era possível. Às vezes você é mandado embora do emprego e fica revoltado com Deus, enquanto Deus só quer te mudar de geografia, quer te tirar de uma empresa e te levar para o teu próprio negócio. Às vezes você fica revoltado com Deus porque perdeu alguém, mas foi na perda desse alguém que a tua fé aumentou tanto que agora você espalha as boas notícias. Agora você tem uma mensagem para entregar, agora você tem uma superação para contar. A gente se revolta por muito pouco com Deus, porque Deus usa a nossa dor, nossa perda, as tragédias que qualquer um pode passar. Eclesiastes diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Tudo acontece a todos. Porque o tempo e o acaso afetam a todos, diz a Bíblia. Mas nós que temos o Deus de Israel, sempre teremos alguém por perto para orientar e uma geografia para visitar, que vai mudar o nosso destino, que vai nos colocar num lugar de prosperidade. Ou seja, Deus me mandou aqui nessa noite para falar que mais do que espiritualidade, Ele quer mandar prosperidade para a tua vida. Ele quer pegar aquilo que está pequeno e transformar grande. Ele quer pegar aquilo que está apenas começando e fazer crescer. Ele quer prosperar o trabalho das tuas mãos. Ele quer pegar os improváveis, os que não conseguiriam sozinhos, e quer conectar com pessoas que vão te levar para Belém. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que conhecem Boaz. Você acha que é fácil chegar como estrangeira numa cidade e se conectar logo com a pessoa mais poderosa da região? É ruim, hein? Difícil, hein? Só que Deus é especialista de te apresentar para as pessoas certas. Fala assim, uma pessoa. Uma só, não precisa de duas. Se Deus quiser, Ele usa uma pessoa para te pegar daqui e te colocar no lugar onde a prosperidade é acessível, onde a prosperidade alcança você, teus filhos, os filhos dos teus filhos e as tuas gerações. Nunca mais as dificuldades serão as mesmas. Você ainda terá aflições pelo caminho, mas você não vai voltar no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma dificuldade. O que te oprime hoje vai embora para sempre, porque Deus vai colocar pessoas e geografias novas na tua frente. Tiago, eu preciso mudar de cidade? Claro que não. Às vezes Deus quer te mudar de emprego, de rua, de bairro. Aliás, eu vejo claramente Deus vai mudar alguns de bairro. É bom que tenha Devec em vários bairros. O pastor ficou preocupado, não faz isso não comigo. Pelo amor de Deus. Se mudar, muda para o bairro aqui perto. Sabe por quê? Porque tem coisas que estão dentro de você que só vão crescer em outro lugar. Tem coisas que Deus já depositou em você, mas onde você está, ninguém te escuta. Até porque Ele sabe muito sobre você e sobre o teu passado. Ele não consegue acreditar que você consegue entregar o que carrega.
É por isso que Deus faz movimentos na tua vida. Às vezes Ele te tira de um lugar, você acha que está perdendo. Não. Você está indo justamente para Belém conhecer o Boaz, que vai dar o destino profético, que vai trazer a prosperidade sobre a tua vida. Eu imagino que Ruth, quando saiu de Moabe, saiu com sentimento de perda. Perdeu o marido, ficou pobre e está deixando sua cidade natal. O sentimento é de perda. O que ela não sabia é que poucos meses depois, ela seria a primeira dama. Deus vai trocar o teu sentimento de perda. Quem recebe, levanta a mão. Deus vai trocar o teu sentimento de perda por uma posição que você jamais chegaria sem Ele. É Deus quem vai fazer. Ninguém pode dizer que foi a capacidade de Ruth. Na Bíblia não diz que ela era bonita. Ninguém pode dizer que foi algo que estava nela. Mas foi a mão de Deus repousando sobre a vida dela. Na tua vida será a mão de Deus. Que bom que você tem diploma. Que bom que você conhece o fulano. Que bom que você tem influência nas redes sociais. Mas não será isso. Será a mão de Deus sobre você. Será a mão de Deus sobre a tua vida. Ruth não sabia, mas se tornaria a bisavó do maior rei da história. Tadinha, logo ela que estava viúva e achava que não ia ter mais filhos. Logo ela que teve que sair da sua cidade com uma mão na frente e outra atrás. Logo ela que agora estava desamparada e sem esperança. São essas pessoas que Deus ama trabalhar, que viram os melhores testemunhos. Quem acha que já tem muito, não conta muito testemunho, porque acha que foi pela força do braço que ele conseguiu. Deus está procurando pessoas que entendem que não tem nada e precisam de Deus para virarem um verdadeiro testemunho, porque a Bíblia diz que Ele daria o espírito de poder para que fôssemos testemunhas. Deus está procurando gente para criar testemunho na terra. Se tua vida financeira está apertada, Deus está doido para entrar aí e te transformar num testemunho. Teu casamento está bagunçado, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Tua vida espiritual está fraca, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Deus está procurando testemunhas. Ou seja, Ele não quer te prosperar para você falar que está rico. Deus não precisa desse tipo de sentimento. Deus não quer te prosperar para você postar foto no Instagram que está viajando. Deus quer te prosperar para que, assim como Ruth, você se torne uma testemunha de que quando a mão dele está sobre alguém, não tem como voltar para Moabe. Eu não sei o que aconteceu com Orfa, que voltou para os seus deuses, mas quem serviu o Deus de Israel deu descendência a reis. Quem serviu o Deus de Israel assumiu posição de governo. Quem serviu o Deus de Israel entrou para a história. 3.000 anos se passaram e a gente está aqui contando a história dela e dando nome. Contigo vai ser assim também. Tiago, como é que você sabe? Porque eu só posso profetizar o que está escrito. A oração que mais funciona é a oração da palavra. Quando você ora a palavra. A profecia que é mais certa é a profecia que já está escrita na palavra. O que está na palavra já não tem dúvidas, vai acontecer. E na palavra diz que ainda que você esteja passando uma perda como Ruth, desesperado, desesperada, com uma mão na frente e outra atrás, sem esperança, ainda tem uma pessoa e uma geografia que Ele vai te apresentar, que vai mudar toda a tua história. Ainda tem uma pessoa e um lugar que Ele vai te levar, que vai mudar completamente a tua realidade. Isso aconteceu comigo, eu tive que mudar de geografia. Para quem conhece meu testemunho, fui criado no Rio de Janeiro, 30 e poucos anos aqui. E um dia eu quebrei. E já sem esperança, sem saber o que fazer. Caluniado, processado, duro. Passando todo tipo de humilhação. Fui a São Paulo atender um convite para dar um curso. Eu tive que disfarçar muito, porque se as pessoas soubessem que eu estava quebrado, não iam me chamar para dar aquele curso. E quando eu pisei naquele lugar, Deus me apresentou para uma pessoa, como apresentou Boaz para Ruth e Noemi. Deus às vezes te leva numa perda para um lugar, para uma nova empresa, para o teu próprio negócio, para uma outra rua, para uma nova estação.
onde toda a tua história começa a decolar, ao invés de regredir. Eu falo da parte de Deus para você: para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Teu negócio não vai para trás, vai prosperar. Teu casamento não vai romper, vai ajustar. Tua vida emocional não vai entrar em surto. A ansiedade não vai encontrar o endereço da tua mente. A depressão não vai encontrar o endereço da tua casa. Nenhum mal mental, nenhum surto psicótico, nada vai pegar tua família, tua casa. Deus vai te proteger com pessoas e geografias onde a blindagem divina estará sobre você e os seus. Nenhum dos seus vai se perder, diz o Senhor. Nenhum dos seus irá se perder. E eu encerro dizendo: quem era Ruth? Uma grande serva de Deus? Uma grande mulher de oração? Uma pessoa comum, que foi alvo da graça de Deus. Talvez hoje você não seja de oração. Talvez hoje você não seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Mas Ele vai te colocar numa geografia onde isso vai se tornar realidade. Ele vai te apresentar pessoas que vão te levar para esse nível, porque essa é a vontade de Deus. Prepara teu coração, porque nos próximos dias, nos próximos 30 dias, muita coisa vai acontecer. Pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, geografias novas. Cuidado, olha, preste atenção em convites que você andou rejeitando, e às vezes é uma geografia que Deus quer te apresentar. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu sei que você não tem a mínima ideia do que Deus tem preparado para você? Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor fica de pé. Quem ama o Senhor levanta a sua mão para receber essa oração. Quem ama o Senhor se prepara, porque está vindo sobre você os melhores dias da tua história. Está vindo sobre você os melhores dias da tua existência. Emocionalmente você será blindado. Tiago, eu já prosperei financeiramente. Que bom, como é que estão as emoções? Porque Deus toca aí também, tá? Deus não é Deus só da prosperidade financeira, não. Ele é da prosperidade emocional, familiar, física. Deus é que traz prosperidade em todos os níveis. Só Ele detém o poder da prosperidade em todos os níveis. Tem gente que pela força do braço pode até ganhar um dinheiro, mas não consegue colocar as emoções no lugar, não consegue botar a família junta em harmonia. Deus é o que prospera tudo e de uma vez só. Eu vou profetizar sobre você: Deus vai prosperar tudo e de uma vez só. A perda pode ter sido dura, mas o que está vindo vai mudar a tua descendência. A vergonha, a dor pode ter te deixado confuso, confusa, mas o que está chegando vai mudar a tua realidade para sempre. Você vai ter que contar para os teus filhos e para os teus netos como você vivia, porque você nem vai lembrar direito como era, de tanto que Deus mudou a tua história. Às vezes eu passo por lugares com meus filhos e falo assim: papai morava por aqui, papai fazia isso. Eles nem entendem o que eu estou falando direito. Falo: glória a Deus, Deus mudou tanto a minha história, que eu tenho que ficar contando para os meus filhos e provavelmente para os meus netos da onde eu saí. Eles não conseguem nem acreditar. A tua história vai virar testemunho. Teus filhos vão contar para todo mundo da onde você saiu e quem você se tornou. Você imagina Obed, filho de Ruth, Boaz, contando para todo mundo: você não sabe, minha mãe era uma viúva de Moabe. Nem de Israel ela era. Deus foi lá no mundão e pegou ela. Tem gente que você está orando há anos, tem esposa que está no mundão, tem esposa que não quer vir para a igreja. Fica tranquilo, Deus foi lá em Moabe pegar Ruth. Deus vai lá no mundão pegar quem é teu e vai trazer para a geografia certa. Eu profetizo e declaro nessa noite que a bênção do Senhor estará sobre
esses empreendimentos, essas famílias, essas vidas aqui representadas. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na casa deles, porque Deus dará ordem aos seus anjos para protegê-los de todo mal. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, das armadilhas colocadas no caminho. Nem as setas que vão de dia vão te alcançar, porque os anjos do Senhor blindam e protegem aqueles que temem a Deus. Então prepare-se, porque nos próximos dias haverá prosperidade da parte do Deus de Israel. E aqueles que recebem essa palavra aplaudam o Senhor com toda a força, com toda a alegria. Eu declaro sobre você a paz e a prosperidade que só o alto, só os céus podem dar.